No último vídeo, eu prometi que a gente ia falar sobre fé e esforço, e esse tema ainda vai ficar para o próximo vídeo. O que eu preciso falar agora é sobre tudo isso aqui. O que você acha de vídeos assim, dessa iluminação, dessa qualidade? Parece bom, né? Eu passei anos e anos sonhando com isso, montando peça por peça, acreditando que tudo isso aqui era é o que me faria ser um youtuber de verdade. Só que, ao que tudo indica, hoje, conteúdos super produzidos não conectam mais. As pessoas estão cada vez mais em busca de conteúdo orgânico. E essa aparência profissional, hoje eu percebo que virou sinônimo de vendedor de curso, ou melhor dizendo, de alguém que quer te enganar, quer te passar a perna. E eu paro e olho para todos esses equipamentos aqui que eu investi e percebo que nada disso aqui nunca foi necessário. E eu preciso ser honesto com você. Essa busca pelo setup perfeito, ela não é de hoje. É um ciclo. É uma loucura que se repete há anos na minha cabeça. Em 2019, eu montei meu primeiro PC gamer de verdade. E foi uma realização. Mas aí com o tempo eu senti a necessidade de trocar aquele trambolho enorme pelo recém-lançado MacBook Air M1. Portátil, silencioso, potente, perfeito. Durante meu curso de formação militar, eu consegui comprar esse MacBook. Demorei, mas consegui. Comprei o tão sonhado MacBook. E ele me ajudou demais, cara, a estudar. Eu digo até que sem ele não teria sido possível. Mas, enfim, depois de formado, a vida mudou. Eu já quase não estava mais usando ele, estava parado. Ele desvalorizando, eu resolvi vender. Nisso eu fiquei um tempo só com o meu Mac Mini antigo de 2012, que custou R$ 1.000, era baratinho, tipo, para coisa básica, ele quebrava um galho e estava excelente para as coisas do dia a dia. Até jogo leve rodava. E cara, eu rodava CSGO naquele carinha e rodava muito bem. Até que veio o CS2. E aí já não rodava mais. Então, aí eu fiquei sem o meu jogo, sem ter o que fazer nas minhas horas vagas, entediado. E o que eu fiz? Comecei a montar tudo de novo, o que é o setup atual. E eu achei que eu ia gastar um valor. Só que eu gastei muito mais do que eu planejei. Mas enfim, eu montei os dois computadores, meu e da minha esposa, pela facilidade e custo-benefício, além da manutenção fácil, pensando na longa durabilidade. E ficou perfeito, exatamente como a gente sonhava. E depois, já nessa loucura, já estava gastando mesmo, montei todo esse setup de iluminação, já comprei mais equipamento para gravar vídeo. E hoje a gente está com esse estúdio completo em casa. É um estúdio completo de gravação de conteúdo. E sabe qual que é a loucura? Agora, nesse exato momento, eu sinto uma vontade de vender esses trambolho tudo e voltar para um simples e minimalista MacBook. Porque deu vontade, de novo, de ter tudo o que eu preciso em uma mochila leve, simples e eficiente. E isso resume a ânsia de ter e o tédio de possuir. E essa história não é só com esse estúdio aqui. Eu percebi que é um padrão que se repete na minha cabeça. Em 2021, eu queria uma câmera de ação, mais especificamente a Insta360 Go 2, que para mim era perfeita, pequena, discreta e só que assim, mas a minha cabeça lógica pensava na revenda, na durabilidade, porque, por exemplo, ela tinha uma bateria interna, o que não dava para ser trocado. A partir do momento que estragasse a bateria dessa câmera, a câmera era lixo. Pensando nessa durabilidade, nessa longevidade do equipamento, eu acabei comprando a GoPro Hero 9 pelo dobro do preço. E o resultado? Eu quase não usei, porque ela era grande, era pesada em comparação a outra. A facilidade da GoPro em trocar a bateria
e não ficar obsoleto, não valeu de nada. Não prolongou a vida útil da câmera, porque eu vendi muito antes que a bateria estragasse. E não era mais viável para mim ficar com ela. Por mais que ela também é uma Action Cam, ela não é tão pequena quanto a Insta, que eu acredito que eu teria aproveitado muito mais. E o que eu percebi com isso? Eu tentei usar a cabeça, o racional, e não o coração, o emocional. E 2 anos depois eu vendi pela metade do valor e de novo, cara, repetiu essa mesma história. Parece que eu sempre tento pensar no melhor, na lógica, no longo prazo, só que eu ignoro a emoção, o que eu realmente quero no momento. E eu acabo fazendo a escolha errada, pensando na durabilidade, pensando na manutenção, na longevidade do equipamento. E de qualquer forma, o prazer da conquista é sempre temporário. Igual a gente mencionou em um vídeo anterior, eu vou deixar nos cards e na descrição, eu descobri que eu tenho mais prazer em organizar os 800 jogos que eu tenho no meu computador do que jogar. O processo, ele é mais divertido que o próprio resultado. E essa nossa guerra interna entre o que a lógica diz e o que o coração quer é um dos maiores debates da história. A gente sempre foi ensinado que a razão ela é superior e que a emoção é uma fraqueza. Mas a ciência moderna está descobrindo que isso é um erro muito perigoso. O filósofo Blaise Pascal já dizia no século XVII: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Já o neurocientista português Antônio Damasio, em seu livro O Erro de Descartes, provou muito bem isso. Ele estudou pessoas que, por causa de lesões cerebrais, perderam a capacidade de sentir emoções, mas mantiveram a lógica intacta. E o resultado, elas se tornaram incapazes de tomar decisões mais simples na vida. A pura lógica, sem o guia da emoção, paralisa. Damasio explica que nossas emoções funcionam como marcadores somáticos. São os nossos pressentimentos, aquelas sensações do corpo que nos dizem: ah, isso parece bom, ou cuidado com isso. A emoção não é inimiga da razão. Ela é a bússola que aponta o caminho para a razão navegar. O meu erro não foi sentir o desejo pela facilidade da Insta360 Go 2. O meu erro foi achar que esse desejo era irracional e ignorar ele. E essa intuição, esse desejo que a gente ignora, faz parte de um ciclo ainda maior. Um ciclo que alguém muito mais inteligente do que eu resumiu perfeitamente. É a ânsia de ter e o tédio de possuir. E essa sensação não é um defeito nosso, é uma das observações mais antigas da filosofia. O pensador alemão Arthur Schopenhauer, ele descreveu a vida como um pêndulo que balança constantemente entre a dor do desejo, que é a ânsia de ter, e o tédio, que é o que sobra quando a gente consegue o que queria. Para ele, o sofrimento era o estado natural das coisas. E a psicologia moderna deu um nome mais clínico para isso, a esteira hedônica. É a nossa tendência de nos adaptarmos rapidamente às coisas boas. A gente compra o PC novo, a câmera nova, a euforia dura algumas semanas e logo nosso nível de felicidade volta ao normal. E o cérebro, para sentir aquela euforia de novo, começa a desejar a próxima coisa e a gente corre sem sair do lugar. Milênios antes disso, o livro Eclesiastes na Bíblia já falava sobre esse sentimento. A famosa frase, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. É a conclusão de um rei que teve de tudo. Riqueza, poder, sabedoria, e no final ele percebeu um enorme vazio em todas essas conquistas materiais. E essa esteira era a minha prisão. O prazer temporário de montar as coisas era sempre seguido por um vazio. Eu entendi que essa compulsão toda era o menino em mim, querendo um brinquedo novo. Em vez do homem
encarando a responsabilidade de encontrar um sentido mais profundo. E chega um momento na vida que a gente precisa encarar a verdade. Não dá mais para continuar agindo como menino. Por mais divertido que seja ter esses brinquedos novos, a vida adulta exige outra postura, exige assumir responsabilidades. E eu percebi que essa compulsão por comprar, essa busca infinita pelo equipamento e setup perfeito, tudo isso era uma forma de fugir do desconforto, do compromisso de criar o que eu tinha que criar. Era o menino em mim, com medo de enfrentar os desafios da vida adulta. Então, a partir de agora, eu vou começar a me desfazer dessas coisas. Ter só o que é necessário. Eu acredito que para construir uma vida de qualidade, ser alguém que as pessoas possam confiar, eu preciso deixar o menino do passado e começar a abraçar a maturidade. E assumir essa responsabilidade, por mais que pareça um peso, é o que dá sentido à vida. É o que separa os meninos dos homens. Os meninos fogem da culpa, os homens assumem e aprendem com ela. Enfim, esse era o recado que eu tinha para dar. Mudanças no canal estão vindo e obrigado por estarem aqui testemunhando isso. E como eu tinha prometido, no próximo vídeo vamos falar de onde vem a força para continuar essa luta. Vamos falar sobre fé e sobre esforço. E eu te vejo lá. Valeu!